Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai querido, Pai amado, bendito seja teu santo nome, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, para receber do teu maná, o teu pão do Espírito, Senhor. Pão que vai alimentar a nossa alma, o nosso espírito, iluminar o nosso dia, transformar as nossas mentes, os nossos corações. Peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ilumine cada um neste dia, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, e que possamos, Pai, receber a Tua mensagem, entender em nossos corações o que é que espera de nós, o que o Senhor deseja de nós. E junto com esse entendimento, Senhor, que venha a coragem, a audácia, a obediência, para seguirmos firmes, Pai, no Teu caminho, na Tua jornada. E junto, Senhor, que venha a Tua paz, a Tua alegria, e o Teu Espírito Santo, que deixaste conosco quando subisse aos céus. Nós te damos graças e glória, Senhor, por esse dia maravilhoso, pela saúde, pela vida de cada um aqui, pela vida dos nossos familiares, de todos aqueles que amamos, pelo nosso teto, por podermos enxergar, ouvir, falar, contemplar a Tua criação, Senhor, por podermos nos aproximar de Ti, por recebermos a Tua misericórdia, sentirmos a Tua presença, o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Entrego em Tuas mãos, Senhor, esse devocional, e que o Senhor visite a casa de cada um nesse momento e esteja conosco, Pai, ao nosso lado e os nossos corações. E que seja um dia maravilhoso para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início, então. Hebreus, capítulo 9, versículo 1, diz assim: Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estava o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, da preposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, no qual estava um vaso de ouro, e continha o maná, e o cajado de Arão, que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre as tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Mas, no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo
oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os sacrificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu em mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei do povo, depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de hisopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida, disse: Este sangue confirma a aliança de Deus que fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados nos serviços sagrados. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repentinamente, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com sangue de animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Amém. Amém. Tabernáculo, em hebraico, diz Mishkan, em grego, skin. O templo do deserto era chamado de tenda da reunião, onde Javé, o Deus, se encontrou com seu povo. O tabernáculo consistia em um santuário coberto por uma tenda. Seguindo a interpretação, o santuário foi construído de tecido de linho torcido, bordado com figuras de querubins, enquanto a tenda foi feita pelo tecido de cabra, sendo coberta por peles. A dimensão total da tenda era de 30 por 44 côvados. O altar
era confeccionado com tábuas de acácia revestidas de bronze, ficando oco por dentro. No judaísmo antigo, estendia-se o tabernáculo como a morada da Arca da Aliança, com a construção do templo, realizando um desejo de Deus. Antes, porém, o Deuteronômio pondera que o tabernáculo é um lugar que Deus escolheu para ir fazer habitar o seu nome. Assim conclui-se que o nome de Deus, e não o próprio Javé, que mora no tabernáculo. E nesse período, a tenda é o local de abrigo da Arão e Adur, a Arca do Testemunho. Eu estava lendo aqui e fui até lá no comecinho da Bíblia e vi que não foi fácil o pessoal construir o tabernáculo, não. A exigência, as medidas que Deus pedia para os sacerdotes construírem esse tabernáculo, para que o povo pudesse ali, naquele lugar, se apresentar diante de Deus e apresentar a Deus os seus pecados através de sacrifício de animais. Era um preço a ser pago pela população da época. E a gente sabe, irmãos, que, falando assim genericamente, o comportamento de um homem depende do estado da sua consciência. Se ela está pesada, nós estamos sempre incomodados e vemos perigo em toda parte. Eu fiquei analisando, né? Eu fico pensando, esses dias eu estava pregando na casa de recuperação e eu falei para os meninos, eu falei, quando você está com a cabeça, quando você está devendo, quando você está preocupado, quando você faz qualquer coisa de errada, quando a pessoa, um ladrão, rouba, quando ele vê uma sirene tocando ao longe, ele já fica preocupado, ele já sabe que estão atrás dele, ele já põe na cabeça, muitas vezes nem está atrás dele, mas ele fica preocupado, sabendo que ele está devendo e que ele está foragido e que ele é procurado pela justiça e que uma hora ele vai ser encontrado. Então a consciência do cara condena ele, onde quer que ele esteja, ele não tem paz de espírito, ele fica preocupado. Por outro lado, se ela está em paz, temos confiança diante de Deus e dos homens. Se você está em paz consigo, com Deus, você está tranquilo, sossegado. Essa preocupação, hoje, nós sabemos que naquele tempo, as pessoas, quando faziam qualquer coisa errada, eles tinham que se apresentar diante de Deus e sacrificar um animal e oferecer o sangue para que o sacerdote levasse até o tabernáculo. E era só uma pessoa que podia fazer isso. Era um sacrifício assim, que eu fico imaginando, como é que pode, né? O cara apagar os erros deles, os pecados deles com o sangue, às vezes, de um animal que ele tinha. E outra coisa, veja bem, não era qualquer animal. Você tinha que oferecer para Deus o melhor que você tinha. Era aquele animalzinho chegado, aquele que muitas vezes que você criava dentro da sua própria casa, que tinha. Porque todos nós, irmãos, sempre nós temos um QI, ou com alguém, ou com um animal, com um gato, com um cachorro. E aquele povo, eles criavam ovelhas, criavam bodes, cabritos, criavam bois, e eles tinham que oferecer para Deus o que eles tinham de melhor. Porque Deus sabia, e eles também sabiam o que eles tinham de melhor. A consciência da pessoa revelava isso. E os olhos de Deus, sabendo eles estavam em toda parte, não tinha como eles não sacrificar o que eles tinham de melhor. E ninguém quer sacrificar o que tem de melhor. A pessoa, quando não conhece a Deus, ele guarda para si, ele tem para si. Ele não quer dividir nada com ninguém. Ele é orgulhoso, egoísta, só pensa em si, ele quer para si, mas não quer dividir de jeito nenhum. Então, essa parte, essa divisão, esse dever que as pessoas tinham e até hoje têm, é um preço a ser pago. É um preço a ser pago. Que, embora nós sabemos que Jesus Cristo hoje, ele pagou
com a sua própria vida, os nossos pecados, mas a gente sabe que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Nada é de graça. A salvação é de graça, mas ela é tão de graça que as pessoas não conseguem compreender. Aqueles que têm bens, que são bem-sucedidos, que são pessoas assim diferenciadas, elas não conseguem compreender como entrar no reino de Deus. Por quê? Porque eles têm o suficiente para viver aqui na Terra, eles pensam que é de bem e nem tanto não é. Porque a melhor coisa, amados, é você estar em paz consigo mesmo. É você poder entrar e sair em qualquer lugar. Eu fico imaginando esses artistas, esses cantores famosos, cheios de segurança, né? Esses políticos, juízes, pessoas que exercem uma determinada função, que têm sobre si a responsabilidade de determinar a situação da vida das pessoas, eles não têm o sossego, eles não têm paz. Eles não podem entrar no ambiente sozinho e tomar um café tranquilo. Não, tem que estar ali guardado, seguro, por outras pessoas que eles não podem nem de certo modo, ter confiança. A gente sabe que há um preço a ser pago por uma vida olhando aos olhos dos outros, melhor situação. Não, tudo tem um preço. Por isso que a palavra de Deus fala que em tudo dai graça. Porque você, Fábio, você, James, você, Marinês, eu, nós podemos entrar e sair em qualquer lugar, sem nos preocupar com nada. Nós não precisamos, a nossa segurança é Jesus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E outra coisa, saiba você, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, existe essa tranquilidade para o crente. É claro que o crente, como a dona Maria Deusa mesmo falou hoje, que está cansada, doentada, se sente quebrada, não é fácil. A fragilidade também atinge a gente. Ela também nos abate. Mas nós temos um Deus que nos levanta, nos dá força e nos sustenta, né? Nós, aprendendo a usar as armas espirituais, nós podemos conquistar muitas coisas. A justiça, a oração, o sangue de Jesus, a palavra do seu testemunho e uma vida submissa, ela nos leva a engajar numa batalha espiritual, em oração. Essa exigência de Deus para os cristãos não é uma coisa difícil de ser feita. É até um prazer você acordar de manhã cedo, dobrar o seu joelho e as suas primeiras palavras ser direcionadas a Deus, conversar com Ele, falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me ajuda naquela situação, naquele problema. Oh, Pai, hoje eu tenho que enfrentar um cliente meio difícil. Você conversa com ele, você fala com ele. É como se você estivesse conversando com um amigo, pedindo a ajuda de um amigo. Nós não dependemos mais do sangue de animais. Nós temos livre acesso a esse tabernáculo. É isso que eu entendi nessa passagem de hoje de Hebreus. Que antigamente, as pessoas tinham que participar das reuniões no tabernáculo, tinham que fazer o sacrifício para poder se livrar da culpa dos seus erros cotidianos. Mas hoje não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos falar diretamente com Ele sem intermediário.
O nosso intermediário é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele conhece. Ele deu sua vida por amor de nós. Nós temos que estar firme, buscando cada vez mais a sua presença. Estava lendo aqui um livro aqui ontem, já pensando nessa passagem, que fala: em cada um de nós, as forças físicas podem fraquejar, as provas podem identificar-se e as incapacidades crescer. O cansaço, o desânimo também podem alcançar facilmente o cristão. Mas as promessas do Senhor foram dadas para todas as idades e circunstâncias. Com a confiança e a submissão da fé, o crente cansado pode alimentar-se das certezas oferecidas pela palavra de Deus. Contar com Ele dia a dia é o segredo de uma força renovada e de uma paz estável. Na cruz, o Senhor Jesus cumpriu a obra que permite a cada um de nós, por mais pecador que seja, reconciliar-se com Deus. Por meio da fé no nosso Senhor Jesus, essa reconciliação, mediante a graça divina, é um fundamento da relação entre Deus e aquele que deposita sua confiança nele. Entretanto, temos a tendência de esquecer isso quando devemos enfrentar uma dificuldade. Mas permanece esta promessa feita por Deus aos que o amam. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Devemos nos fortalecer com essas afirmações divinas. Devemos nos fortalecer e assim nos será mais fácil resistir ao desânimo e esperar pelas intervenções da graça divina. A promessa de Deus está As promessas de Deus estão destinadas a sustentar o crente mais fraco das situações mais difíceis. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Meus irmãos, engajar na batalha espiritual não é uma opção, mas uma exigência, né? A todos os cristãos. É uma questão de vida ou morte. É o dever de cada cristão conscientizar-se do perigo e entender as estratégias do inimigo e aprender a arte de combatê-lo. E através da palavra de Deus, dos ensinamentos, você vai conseguir aprender a combater o inimigo, a se livrar do erro, do pecado. Deus é bom todo o tempo para conosco. Eu passo a oportunidade aí para quem quiser comentar alguma coisa a respeito desse capítulo de Hebreus, capítulo 9. Está estendida a oportunidade a vocês. Eu agradeço a minha parte em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Tenho certeza que Deus falou o coração de vocês e aliviou o peso de cada um de nós. Queria fazer um comentário, na verdade, uma pergunta para todos aqui, com base nessa explicação. Como é que a gente fica com essa consciência tranquila, estudando a palavra todos os dias, vendo o comportamento de Cristo e olhando para o nosso? Nós nos deparamos com um mundo completamente distorcido dos princípios do nosso Senhor. Para onde quer que nós olhamos? Olharmos pela janela, uma TV, a internet, em todo lugar há pecado, situações que nos incitam a pecar. E Cristo vem subir a régua, inclusive. Ele fala que o pecado não nasce na ação, nasce no coração. É a intenção do coração. A impressão é que a gente está sempre pecando. Quando não é numa área, é na outra. Hoje eu estou mais forte aqui, mas eu fraquejo ali. Penso mal do meu irmão, faço um comentário indevido,
Ou assisto algo, faço um julgamento, ou olho para uma pessoa na rua, ou trato mal minha esposa, ou meus filhos. Quando eu olho durante o dia, nossa, ainda bem que a gente não sacrifica mais animais, né? Haja animal. Eu estou fazendo essa pergunta aqui e chamando para reflexão, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que vai assistir pode ter essa. Como é que eu fico, então, com a minha consciência tranquila, numa situação como essa, né? Se eu estou lutando aí para estar sendo santificado, purificado, né? Agindo como Cristo, e quando eu olho no meu comportamento durante o dia, várias vezes eu falei, né? Como a gente busca essa consciência tranquila? Porque Deus é justo, né? De Deus não se zomba. E aí, às vezes, a consequência vem, meu Pai do céu. É só o Senhor Jesus mesmo trazendo a paz no nosso coração, né? Porque se não for pela misericórdia dele, aliás, é por isso que eu acho que ele veio, né? Se não fosse pela misericórdia dele, estaríamos todos condenados. Acho que essa é a grande verdade. E aí me faz lembrar quando Jesus fala para os apóstolos, que eles perguntam, né? Quantas vezes devo perdoar os meus irmãos? E ele diz 70 vezes 7. Hum. Porque se bobear, se a gente for levar o pé da letra, talvez essa seja a conta dos nossos pecados diários. E aí, não estou entrando no mérito aqui se é um pecadinho ou pecadão, que pecado é pecado, né? As consequências, esses dias eu estava conversando com o Fábio, né? As consequências talvez sejam diferentes, né? Mas o pecado é pecado. Você contar uma mentirinha aqui, pensa mal do irmão ali, se altera com o seu parceiro lá, deixa de fazer algo que você deveria. Você, qual será a soma desses pecados, né? Então, eu acho que é só pedindo paz mesmo para termos essa paz, porque o acusador fica ali nos acusando o tempo inteiro, né? E nossa consciência buscando cada detalhe onde você falhou para te acusar, para te mostrar isso e aquilo outro. Mas e essa? Olha, vai ter preso, vai ter consequência, hein? Ó, você deixou de fazer aqui, vai perder. Olha, vai acontecer com você. Não sei se é só na minha mente, mas eu creio que não. Eu acho que a gente precisa estar muito agarrado mesmo. E eu acho até que esse talvez seja o objetivo, né? Trazer essa paz para nós cristãos, de que o sacrifício de Cristo foi exatamente para isso, para que nós tenhamos essa paz e confiarmos nele, né? Seguirmos no processo da santificação, da purificação, tentando ser cada dia melhores, um melhor filho, um melhor cristão, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor irmão. Mas a pedra é bruta, viu? E a lapidação, ai, ai, só por misericórdia mesmo. Bom, algumas coisas. Primeiro que a gente tem que deixar na mão de Deus muitas vezes, né? Parece todas as vezes, né? E sempre que a gente quer a gente mesmo fazer, dizendo, né? E a gente às vezes entra numa batalha, né? Num desafio querendo acertar, né? Então, vou fazer tudo direitinho, se planeja, faz todas as coisas e tal. E aí a gente vai percebendo ao longo do caminho que a gente vai tropeçando aqui, né? Vai tropeçando ali. E a gente fala, se eu tivesse deixado na mão de Deus, né? Ou eu tenho que deixar na mão de Deus, né? Eu tenho que
essa dependência, porque e assim, eu acho que é proposital, né? Deus fala, olha, lembra? Deixa comigo, né? Não tenta fazer sozinho, né? Deixa comigo. E aí a gente vai tomando esses tropeços para lembrar, né? Eu não tenho que deixar na mão de Deus, né? Eu tenho que viver essa dependência, né? Tenho que viver isso porque por nós mesmos, a gente, nossa, a nossa vaidade, né? O nosso orgulho, né? A nossa rispidez, né? A gente, a nossa perfeição, né? Faz com que a gente às vezes não age de uma forma mais empática, né? Não deixe de olhar um pouco para o outro, né? Esquece um pouco do propósito né, de Deus. A gente é muito limitado, né? É muito limitado, é, humanamente falando, né? E, mas eu acho que um outro, eu acho que o que está muito alinhado a isso também é exercer o arrependimento, sabe? Ah, porque se fosse tudo perfeito, é, eu não sei se a gente conseguiria lembrar da humildade, se a gente conseguiria lembrar, sabe, da, do arrependimento. Se a gente for, acho que a gente ia se tornar Deus, sabe? Então a gente vai ter que mesmo passar por essas provações, tem que passar mesmo por esses desafios diariamente para se lembrar de quão pequeno a gente é, sabe? Porque nós, homens, temos a facilidade de deixar com que o orgulho, às vezes, né, leve a gente para um caminho mais. A gente se leve pela situação e, e começa a se engrandecer, né? E aí a gente toma na orelha mesmo para falar: olha, não é você, né? Baixa a cabeça, né? Volta pro princípio, olha para cima, agradece, né? Olha pro próximo, né? Para de olhar só para você, não é sobre você, é sobre o outro. Ontem meu filho tinha coisa de criança, né? Tinha feito uma malcriação e ele tava bravo, né? Ficou bravo, né? Aí depois ele foi dormir assim, ficou meio assim emburrado ainda. Aí um dia de manhã assim, fui conversar com ele. Aí ele, desculpa, né? Eu falei, tá bom, filho. Então, eu perguntei pra ele, o que que você tem que fazer, né, filho, quando você faz alguma coisa errada, né? Não, tem que pedir desculpa. Aí ele virou, não, desculpa, né? Aí eu falei pra ele assim, mas você já se arrependeu? Aí ele falou assim, ainda não. Eu falei, então você espera, sua desculpa não tá valendo ainda, né? Tem que se arrepender do que você fez, né? Você já tomou consciência do que você fez, né? Ele já. Falei, então tá bom. Então depois que você se arrepender do que você fez, aí tá na hora de pedir desculpa, né? E a gente é a mesma coisa, né? A gente é a mesma coisa, né? Assim, a gente precisa, porque a gente vai lá pedir perdão, né, pra Deus porque pecou, fez alguma coisa errada, né? Outro dia o irmão falou assim, não, eu vou sair aqui pra beber, não sei o que e tal, e aí depois eu peço desculpa, né? E peço perdão pra Deus, tá tudo certo, né? Pô, aí não, né? Então, o arrependimento falso, né? Você não tá mesmo olhando né, Na pra verdade, dentro do. esse. Vou até te interromper, mas isso que você está falando aí, cara, foi exatamente o testemunho da Ruth ontem. Meu Deus, né? Quando ela se arrependeu, quando ela. Isso mesmo. E o arrependimento, ele vem através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Então, é isso que você falou, né? Ok, vou me arrepender, depois que eu me arrepender, faz sentido o perdão. Mas como é que faz, né? Precisamos do Espírito Santo para poder
no espírito puro, para poder nos arrependermos, né? Desculpa, eu só quis fazer essa. Não, mas é isso aí mesmo. O arrependimento, ele é profundo, né? O perdão, ele é mais superficial, né? Se você só pedir perdão de boca pra fora, é como você pede perdão pra alguém e a pessoa percebe, né? Se aquele perdão tá vindo do coração ou se tá vindo da boca, né? Então, poder realmente, né? A profundidade das palavras, né? Da onde a pessoa, né? Você sente, né? Se aquilo é um pedido falso ou se é um pedido verdadeiro, né? Então, e a gente precisa ter consciência disso, pelo menos, né? Porque nos nossos arrependimentos, que eles possam ser profundos, né? Que eles possam ir lá na nossa raiz mesmo e tratar isso, né? E eu acho que, alinhado àquilo que você tinha falado, é, a gente passa a ter um nível diferente de pecados, né? Nossos pecadões, né, vão ficando menores, porque a gente vai trazendo cada vez mais consciência, mas é, e a gente vai se atentando cada vez mais, se policiando cada vez mais, tendo cuidado, mas a gente não vai deixar de errar, a gente vai se lapidando, né? Aquela pedra bruta, né? Vai se lapidando o tempo todo, que seja através da consciência, do temor também, né? Temor a Deus, né, ó, esse caminho aqui eu não vou passar, porque esse caminho aqui, né, não agrada a Deus, né? Ou, ou não vai me edificar, ou pode, né, me colocar em situações, né, e de perigo, né, espiritual também, né? Então a gente vai alinhando a palavra, o discernimento que o Espírito Santo vai trazendo para a gente e aquela lapidação contínua, diária, né? Diária. E vai trazendo, acho que transbordo também, sabe? Porque da mesma forma que a gente vai passando por essas provações, a gente vai se arrependendo, a gente vai se alinhando com os propósitos de Deus, estudando a palavra, a gente vai cada vez mais criando um arsenal, sabe? Um arsenal realmente para poder, às vezes, que nem ontem eu estava com meu filho conversando com ele, e aí de repente você coloca uma palavra ali para ele onde pode trazer, sabe, uma percepção para ele, né, diferente, às vezes com um amigo, às vezes, né, num ambiente, né, onde ele está meio perturbador e você acaba. Não que a gente não faça besteira, faz, né? Sempre vai fazer, eu acho que é porque essa é constante, né? Esse aprendizado, né? Mas cada vez mais a gente vai tendo um arsenal para poder aplicar, né? Aplicar em diferentes cenários essas ferramentas para trazer, né, paz, edificação, luz para esses ambientes, para essas pessoas, esses corações, né? E, mas só funciona através da humildade, funciona através do não sou eu, né? Funciona quando a gente realmente consegue reconhecer quem é que quem é que está por trás de tudo isso, né? Quando a gente quer achar que é a gente mesmo, aí a coisa desanda. Mas o gostoso de tudo isso é a gente, ao longo do caminho, a gente percebe aí pessoas que têm uma caminhada longa aí, seu pai, o seu Jurandir, tantos outros aí que têm uma caminhada longa, que essa percepção, ela já tá mais enraizada, sabe? Não apanha, sei lá. A gente ainda tem que ficar, às vezes, lembrando, né? Eu acho que cada vez mais, com o passar do tempo, que vai ficando mais no automático, sabe? Vai ficando cada vez mais. Eu espero que seja, né? Eu espero que seja. Porque é desafiador, é desafiador. O que é Mas ao mesmo difícil no tempo, começo, como é que é? O que é difícil no começo vai se tornando mais é, fácil, né? E o que é mais fácil agora vai se tornando mais difícil depois. É isso? é, que é fácil se torna difícil, né? Isso aí. O que é difícil vai se tornando mais fácil, é isso aí.
Você caminhar E corretamente agora, para o pessoal entender, né? Você caminhar corretamente no caminho estreito agora, ainda mais para quem estava no caminho largo, vamos chamar assim, né? Vivia sem essas preocupações de regras, de é, princípios, é difícil, né? Mas à medida que o tempo vai passando, tende a ficar mais fácil, porque a gente vai aprendendo, vai adquirindo sabedoria, vai se acostumando, vai mudando os hábitos, e isso vai se tornando mais fácil. Depois você vai levando a vida nesses princípios e ela vai ficando boa. Agora, você leva uma vida toda sem princípios, tudo bagunçado. É fácil agora, né? Mas lá na frente, essa vida vai ficar mais difícil, porque essa vida, isso que a gente vem fazendo dessa forma é uma plantação. E essa colheita, ela vem através do resultado dessa vida sem princípios, sem valores, sem preocupação com o Pai, sem preocupação com os pecados. E talvez seja isso agora, né? Agora, essa preocupação, esse sentimento que incomoda, é resultado do que foi plantado lá atrás. O que está sendo plantado agora, a gente vai colher lá na frente. Quem sabe, né? Espero que sim. Ô, tem Fábio, uma passagem, né, que a gente leu agora recentemente, foi no sexto, eu acho, Hebreus 6, que fala aqui, ó, né, Hebreus 5, né, mas o alimento sólido é para os adultos, né, para aqueles que pela prática, né, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, eu acho que isso é uma outra questão também, assim, porque eu, pelo menos, é, eu sinto muito, né, essa questão das mudanças que ocorreram na minha vida, né, que vem ocorrendo na minha vida, e, e eu tenho tido dificuldades, por exemplo, de discernir ainda, sabe, o que é que eu fazia que poderia, que era mal e que eu não estou fazendo mais, mas de repente eu poderia estar fazendo, né, e então, assim, o que eu percebo é que eu ainda sou um bebê espiritualmente, né, assim, né? Então, a gente vai adquirindo essa maturidade, vai exercitando, né? Isso que a gente vem aprendendo aqui. E com o tempo a gente vai adquirindo, né, maturidade e sabendo, não, isso aqui não tem problema, não, isso aqui, porque está o alinhado ao temor, né? Alinhado a você não querer se distanciar de Deus, né? Tantos outros questionamentos, e eu acho que com o tempo a gente vai, as coisas vão se assentando, a gente vai tendo mais tranquilidade, né? Ontem mesmo seu pai trouxe, né, uma palavra no final do nosso devocional, falando justamente sobre isso, né? Ó, fica tranquilo, tá tudo certo, né? Só se afasta do pecado, né, não fica longe das tentações e segue a sua vida, porque você, né, você está sendo cuidado, e, e isso é. Ontem à noite eu tava com alguns amigos, aí fui num ambiente que os caras estavam tocando piano, uma música, um rock assim e tal, né? E eu tava ali, né, minha esposa ali com os amigos, ela queria ouvir uma música, eu falei, ah, tá bom, vamos lá, né? Não vou falar que não vamos, né? Mas eu ali naquele ambiente ali, eu fui lembrando, assim, sabe, de primeira vez que eu escutei um rock and roll quando eu tinha uns 12 anos, assim, né, um Dire Straits. Aí você começa a lembrar de outras situações, assim, do Pink Floyd, e aí parece como se fosse um estado de hipnose, sabe? Um estado de. E aí você fala, nossa, se tem problema em estar aqui? Não, não tem problema em estar aqui, né? Mas eu não sei se é o ambiente que eu quero estar mais, sabe? E é um. Ou se eu estou preparado para estar, né? Também, né? Sei lá.
Mas eu acho que tem muito alinhado a essa questão do temor a Deus, sabe? De não querer perder o contato com Ele, sabe? Mas isso eu acho, esses pensamentos é em função, acho, da minha imaturidade espiritual ainda. E com o tempo a gente vai adquirindo, né, maturidade e vai assentando. Uma outra questão também que eu me preocupo muito é essa questão de se tornar morno, né? Porque eu vejo muitos irmãos que estão muito tempo falando, sabe? Quando vê você assim, né? Me vê, alguém que é recém-convertido e fala muito do primeiro amor, sabe? Nossa, primeiro amor, eu queria tanto viver o primeiro amor, né? Não consigo mais. Então, às vezes, é relatando muito esse afastamento, sabe? Em algum momento se permitiu voltar ao mundo e se distanciou. E não às vezes, pelo o acusador ficar ali apontando para eles o tempo todo, eles não conseguem se livrar dessa culpa e se aproximar de Deus, sabe? Então, é algo que realmente também me chama a atenção e me serve de alerta, sabe? Me serve de alerta, porque é muito bom estar próximo, né? Muito bom esse relacionamento, né? Eu, não só eu, mas eu vejo tantos, como, né, irmãos, assim, que aprende muito, né, cara? Edifica muito, né? A vida foi totalmente transformada, a sua, de tantos outros irmãos aí. E é tão bom, né, a gente ter esse cuidado de Deus, né? Então me preocupa muito me afastar e perder esse, sabe, esse cuidado, esse colo, né? Esse Não dá para ver. Bom dia. expandir a Bom noite. dia. Ô, Bom Fábio, dia. escutando você falar, deu vontade de falar. Igual você falou bem assim, eu sou como um bebê com QI bem grande, né? Porque já recebeu muito. Então, um bebê bem esperto, bem inteligente, bem para frente, bem mais andado, graças a Deus. Mas me fez pensar nos filhos, né? Como meus filhos, e olhando para trás, quando você está crescendo ali, tem aquelas, como é que fala? As fases normais, né, da criança ir crescendo. Então, ela não perde, mas quando chega a fase da adolescência, é aonde começa as mudanças na criança. Ela começa a achar que ela pode decidir as coisas sozinha, que então, igual quando eu falei, as fases para trás, ela vai seguindo normal, igual o que tem que ser, sabe? Os pais vai cuidando, vai, mas quando chega na época da adolescência, ela começa a querer ouvir um amigo, a ouvir isso, aí começa a ter suas próprias opinião, sabe? Então, eu acho que assim é a nossa vida também espiritual, igual você falou, você fica pensando os que já estão crente muito tempo para trás, é, tiveram as fases, e aí chegou naquela fase da adolescência e se rebeldearam, sabe? Então, nessa hora, eles perderam o contato com Deus, porque a rebeldia não faz contato com Deus, né? Não te conecta com Ele, então afasta, e para você voltar, muitos nem conseguem, porque é muito difícil você voltar e ter essa conexão de volta, entendeu? Então, por isso a Bíblia fala muitas vezes, vigiai, 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 vigiai. Então, vigia para quando você chegar na sua fase da adolescência, você não perder sua conexão. Eu, mais ou menos, vejo assim, entendeu? É, Acredito. Pode falar, desculpa. mais ou menos o que você falou mesmo, Ruth, assim, a gente fica tentando fazer esse discernimento entre o bem e o mal, né? Uhum. E a gente realmente tem que vigiar, porque corre o risco de a gente. Porque exige. Deus não quer nosso sacrifício, né? Acho que o irmão Jurandir até falou esses dias, né? O que ele mais quer da gente é a nossa obediência, né? Existe sacrifício, né? Mas ele quer a nossa obediência, né? E isso pesa, né? Tem um certo peso, né? Não é. O fardo. O fardo deveria ser leve, né? O fardo mais pesado é Cristo que carrega, né? Porque
Isso até o irmão falava, né? Que o pecado é bom, né? O vinho antigo, o vinho velho, ele é bom, né? E estar distante dele exige um sacrifício, né? E a gente, às vezes, querendo encontrar um meio termo, a gente tem que tomar cuidado justamente para não, acho que para realmente es- estar preparado para poder realmente distinguir o bem do mal, né? Porque Deus também não quer que a nossa vida seja difícil, que seja ruim, que seja, né? Ele quer que a gente seja feliz, né? A gente quer que a gente tenha uma vida agradável, né? Boa, né? Boa, agradável, perfeita, né? Essas mudanças, elas sejam e tragam felicidade para nossa vida, né? Mas a gente tem que realmente se policiar, vigiar para que a gente não se distancie, né? Não se perca ao longo do caminho. Eu acho que é um pouco diferente também quando você cresce, talvez num ambiente onde todo mundo, você já tem essas referências, né? E quando quando se levanta um sacerdote na casa, por exemplo, onde ao seu redor os seus amigos não são, você não vive num ambiente, né, que, que já tem mais ou menos delimitado, né? Você já tem um modelo, né, a seguir, né? E também não quer dizer que é correto ou incorreto, né? Quando você não tem um modelo, você vai ter que descobrir esse modelo, vai apanhar um pouquinho mais, né? Mas, mas faz parte. Faz parte. É igual eu estava falando, tem as fases, né? Igual você não sabia se estava no ambiente correto, se era correto estar lá socialmente ou espiritualmente. Isso acontece porque o espírito que mora dentro de você, ele se incomoda em estar no lugar errado. Então, daí ele te incomoda, ele te traz à tona que ali não era o lugar correto, entendeu? Mas, igual você falou, mas socialmente, você poderia estar lá, mas a sua mente pode ser afetada, porque você foi trans, como é que fala? Voltou lá na onde? Na onde aquelas músicas te levaram lá e te fez lembrar outras coisas. Então, tipo assim, porque você é um homem, graças a Deus, ligado com Deus, experiente, com as suas experiências que você já tem, consegue estar lá e sair e ficar bem, entendeu? Mas tem outras pessoas que não vão ser como você, que vai ir e vão chegar num lugar desse e não vão conseguir voltar, aí vão sentir saudade, vão querer voltar, e quando vê, está perdido, entende? Então, por isso que eu falo, se vigiarmos, igual você sentiu lá, e ter a sabedoria para estar o momento certo lá, sair, entendeu? Dar licença. Eu já aprendi hoje que tem lugares que eu não posso estar, entendeu? Porque se eu estar, eu vou querer voltar. Então, eu não posso estar igual Paulo fala, que ele se fez de doido para entrar em todos os lugares, mas ele entrou para pregar. Então, não foi para estar ali socialmente, entendeu? Não foi estar ali para estar, como que fala? Com os amigos, satisfazendo os amigos. Então, antes de você satisfazer os amigos, satisfaça Deus, entendeu? Tá? Por isso que eu estou falando de mim agora. Eu já aprendi essa parte. Entende? Porque eu também tinha amigos que gostavam que eu saía com eles, mas quando eu chegava no lugar, eu sentia, esse lugar não parece ser um lugar que eu poderia estar. Eu tive que me afastar deles, porque eles sempre queriam que fosse em lugares que eu não me sentia bem, como você falou, ouvir uma música, entendeu? Essas coisas assim. Aí você quer dançar, e quando você dança, você pode ser sexy. Aí quando você está sendo sexy, você não está glorificando o nome de Deus, porque as pessoas vão falar de você. Então, não, entendeu? Tem coisas que a gente tem que realmente eliminar para que o Espírito Santo possa continuar habitando dentro da gente, em ambientes. É assim que eu creio. Não sei se é correto, mas funciona para mim. Ontem teve um show aqui
E foi engraçado porque tinha uma representação do Elvis Presley, né? E eu lembro, quando eu era criança, eu adorava o Elvis, né? Adorava. é, Mas aí me fez lembrar da história dele, né? Assim, né? Porque o Elvis, ele saiu da igreja, né? Ele saiu da igreja, né? Ele cantava, ele tocava, né? E, e o Elvis é o pai do rock, né? A gente for lembrar, né? Ele é conhecido como o pai do rock, né? E, e, e o rock era a rebeldia, né? É o pai da rebeldia, né? E aí eu fico pensando quanto foi o desenrolar, né? De tudo que o rock veio criando nas gerações, né? Em relação ao uso de drogas, em relação a tantas outras. O próprio Elvis, né? Acabou falecendo por overdose, né? Uso de- E você vê assim, era um filho de Deus, né? Era um ser ali criado na igreja, cuidado, né? E a vaidade, o orgulho, né? Você vê que o Elvis ele usava aquelas roupas, aquela pompa, aquela tudo, né? A vaidade e o orgulho foi levando ele pro lado do inimigo, assim, e que gerou tantas outras foram atraídos, tantos jovens, né? Se perderam através do rock, né? Através de né? Eu lembro que aos meus 12 anos, quando eu ouvi minha primeira música de rock um LP do Dire Straits, aquilo entrou na minha mente como, né? E eu acho que o rock ele veio guiando a minha adolescência, praticamente toda a minha adolescência, minha vida, né? E, e eu lembro que muitas partes das minhas rebeldias, quando mais jovem, é, eram muito alinhadas a essa a postura, né, do rock ali que a gente via, né, da rebeldia ali mesmo, andar de coturno, punk, né, aquela geração, né, era um a gente vê mesmo que estivesse alinhado dentro de uma igreja, né, olhando para a verdade, olhando para a humildade, né, olhando para os princípios aqui. E graças a Deus que nós éramos escoteiros, né, gente? Que a gente ainda tinha pessoas que cuidavam da gente, né? Mas muitos não tiveram essa oportunidade aí e se perderam, se mataram, né? Se mataram, né? Enfim, é, e quão importante é a gente poder estar com Cristo, né? Nos guiando e a gente estar com a palavra para nos orientar e ao mesmo tempo a gente poder viver também, né? Com felicidade, né? E, né? Transbordar essa alegria dentro dos nossos corações, né? Porque como a gente estava falando, ela não tem que ser tortuosa, né? Ela tem que trazer edificação e felicidade para nós também, né? Aprendizado. Onde abundou o pecado, superabundará a graça, Fátima. Hoje você olha, você não se mistura mais com a água e o óleo não se mistura, não é verdade? Mesmo você estando lá, mas o teu interior, o teu espírito, o Espírito Santo de Deus está te confortando. Fica tranquilo, Né? É, não, não se abata por isso, não. Todos nós vivemos esses momentos. Na minha família, eu sou o único convertido. E eu sou obrigado a participar de aniversário, de festa, de parente, de primo, de cunhado. Eu vou lá, escuto, ouço as músicas deles, mas para mim não faz efeito nenhum, porque eu me sinto lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, então aquilo não vai fazer diferença nenhuma para mim. Eu já curti muito, eu também nasci nessa época aí. Nossa, Dire Straits para mim foi entendeu? Pink Floyd, The Purple, nossa, eu amava isso daí. Mas hoje não. Hoje eu ouço assim, às vezes, porque a gente não consegue deixar de ouvir, né? Porque às vezes toca, mas eu não tenho nenhuma lembrança assim de que possa me afetar, de ser assim, não. Ai, que saudade desse tempo aí. Não, já passou.
Sabe, irmãos, Deus nos deu essa oportunidade, a gente já viveu tudo que tinha que fazer de errado na nossa vida, a gente já fez, certo? Então agora nós temos uma nova vida, nós nascemos de novo, nós temos que ter a responsabilidade e compromisso de servir a Deus. O passado já morreu. Ele mesmo jogou no mar do esquecimento nossos pecados. Então agora, a outra visão, você agora está sendo preparado para entrar no céu. Então não olhe para trás, tá? Não olhe para trás. Quem já pisou no Santos dos Santos não consegue viver em outro lugar. E é isso que acontece com você. Você não consegue mais viver ali. Na semana, uma irmãzinha lá na igreja deu um testemunho, ela desviou do caminho do Senhor e eles chamaram ela para ir lá assistir um show ali do Estância, aqui em São Bernardo. Ela até foi, mas quando ela chegou lá, que ela viu aquela multidão, aquela muvuca, ela parou assim. Parece que o Espírito Santo falou para ela: O que que você está fazendo aqui, minha filha? O que que você está fazendo aqui? E ela começou a chorar. E ela falou, pegou o celular e ligou para o pai dela e falou: Pai, vem me buscar, pai, vem me buscar, vem me buscar. Eu tô passando mal aqui. Então, é assim, Fábio, sabe? O tempo vai mostrar para nós o nosso lugar. Não tem mais. Já foi, entendeu? O que você tinha que É. viver de errado, você já viveu. Deus já te perdoou. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas eram se passaram e tudo se faz novo. Então, não se preocupa com isso não, varão. Você agora pertence a outro reino. Deus é contigo, varão. Fica na paz. Olha somente para Jesus. E leva a sua vida tranquilamente. Não se preocupa com nada não, tá? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Deus vai desviar as pessoas ruins de você, vai desviar você do mau caminho. As más companhias vão se afastar de você, porque não tem como mais afinidade. Fica tranquilo, tá? Olha Amém. nós aqui. Olha nós Esse- aqui. Tem Esses uma dias aí alegria maior que essa. esses dias um amigo meu falou assim, ó, eu comprei uma churrasqueira pequenininha de carvão. Você tá bebendo ainda, né? Você já tá, né? Você já tá bebendo, né? Não, enfim, não tô bebendo nada por opção, não tem problema beber, né? Mas eu não tô bebendo, né? Ah, então eu não vou te chamar, não. Eu falei, mas eu tô escutando ainda. Escutando eu ainda tô, não tô... Ah, não, eu não ando com quem não bebe. Eu falei, pô, eu vou ter que. É racismo já, pô, é preconceito. Eu não ando com quem não bebe. Eu falei, ah, tá bom. Então, tem que ser. Deus tocar seu coração, me chama, mas não tô ouvindo. Mas o Brincalhão, né? fim dele Mas também, o fim dele é vir para cá. O fim dele também é vir para cá. Pode ter certeza. Ora por ele. E nós vamos levar e ganhar ele para Jesus. O mundo não tem nada para nos oferecer, varão. Não tem nada. é, Entendeu? É o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então não tem mais. A gente descobriu que vamos viver eternamente com Cristo na glória. Por que que a gente vai ficar olhando para trás? Não, vamos se alegrar. Amém? Mas nós passamos bem e, da hora hoje, hein? e a gente vê, seu Mário, também, assim, eu vejo a edificação que Cristo vem trazendo para dentro da minha vida, dentro da vida da minha família, cara, sabe? A nossa união, o discernimento, os nossos papéis, cara, sabe? Como marido, como esposa, sabe? Como filhos, delimitar os limites, cara, sabe? Se posicionar, cara, em relação às dificuldades. É muito aprendizado, é muita edificação, é muita coisa boa, né? Não tem Vamos. como dar errado. Não tem como Não. dar errado. Se você continuar se humilhando, continuar, né, reconhecendo e, e aprendendo, e não tem como dar errado, né? Você só tem a É, ganhar. Só a é, ganhar.
É como se a gente Amém, meus irmãos? tivesse navegando a esmo, né? Agora a gente já É, sabe, tá alinhado, né? tá a direção, já conhece a direção, já conhece o caminho. É Amém? só isso, Mário. Amém. Amanhã quem vai trazer lá até os 10 de Hebreus? Posso trazer amanhã. Pode trazer, filho? Oh, glória. Então eu vou orar para nós encerrarmos o devocional de hoje. Tá bom? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos vividos na tua presença, Pai. Ó Deus, eu oro também por todos aqueles, ó Pai, que vão ouvir esse devocional, que possam ser impactados pelo poder do teu Espírito, Pai. Abençoa a minha família, meus filhos, ó Pai. Abençoa, Pai, os médicos, as enfermeiras, Senhor, os recepcionistas, os motoristas de ônibus, ó Pai, que têm sobre si a responsabilidade de conduzir outras vidas, Pai, para que não haja acidente. Oro também pelos motoboys, Senhor, que nas cidades grandes vivem correndo de um lado para o outro, Senhor, arriscando suas vidas, ó Pai. Oro também pelos pilotos de avião, Senhor, pelos maquinistas, ó Pai, e também por aqueles que estão em alto mar, Senhor, os capitães de navios, Senhor. Leva-os, conduz à terra firme, Senhor. Quantos nesse momento estão à deriva, Senhor, precisando de ajuda, Senhor? Ó Pai, abençoa eles, ó Pai. Livra-os de todo mal, Senhor. Que eles encontrem, Senhor, uma saída, Pai. Aqueles que estão te buscando, Senhor, abençoa, Senhor, todo profissional, Senhor. Eu oro, Senhor, na certeza, Pai, que o Senhor dará o discernimento para cada um. Quantos estão nas ruas agora, embaixo das pontes, Pai, drogados, Senhor? Alcança, Senhor. Envia pessoas que possam levar a palavra a eles, Senhor. Abençoa, Senhor, nossa família, nossos filhos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.